Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9. João 9, e nós leremos do versículo 1 até o versículo 7. João 9, versículo 1 até o versículo de número 7. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Vamos orar. Deus querido e Pai bendito, ó Pai, nós trememos em estar, ó Pai, diante do Senhor. Trememos, ó Pai, porque sabemos que agora ouviremos a Tua voz, ó Pai, a Tua voz poderosa, santa, mas também, Pai, a Tua voz bondosa, a Tua voz suave, Pai, a Tua voz, ó Pai, que nos dá paz, alegria, que nos dá, ó Deus, tudo aquilo que precisamos, que supre as nossas necessidades. Eu quero pedir ao Senhor nesse momento que o Teu Espírito Santo, o autor das Escrituras, esse mesmo Espírito, Senhor Deus, dê entendimento, Senhor Deus, a cada um desses meus irmãos que aqui estão e a todos aqueles a quem esta mensagem chegar. Que o Senhor, Pai, abra, Senhor, a mente e o coração de cada um desses que aqui estão, Senhor Deus. Que, ó Pai, cada palavra, Senhor Deus, proferida aqui, Senhor Deus, seja compreendida, Senhor Deus, e recebida, ó Deus, para assim as nossas vidas serem, Deus, moldadas conforme a Tua vontade, Pai. Pai, que não seja o homem quem fale, apesar de mim, Pai, apesar das minhas limitações, dos meus pecados, meu Deus, usa-me, Pai, para a Tua glória, Pai, para que o Teu povo saia daqui, Pai, nesta noite, Senhor Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da Tua palavra, Senhor Deus, edificados, alimentados, ó Deus, pela Tua santa palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Algumas pessoas que nós conhecemos vão tentar dar razões para o sofrimento. Alguns vão dizer que as doenças, as preocupações, as ansiedades, os medos, a violência, os problemas financeiros, os problemas de relacionamento, o luto, todos os tipos de sofrimento são causados por nós mesmos. Outros vão dizer que são causados por terceiros, talvez por alguém da família, talvez por um colega de trabalho, talvez até mesmo por desconhecidos. Escolhas erradas, atitudes erradas, falta de sabedoria, negligência com a segurança ou com a saúde, tudo isso pode causar sofrimento aos outros e a si próprio. A verdade, meus irmãos, é que todos sofrem. E todos sofrem, conforme nós vimos na nossa liturgia, lá em Romanos capítulo 5, porque todos nós somos filhos de Adão. E por causa do pecado original, do pecado de Adão, o sofrimento, ele tomou conta da humanidade. Por causa do pecado de Adão, a mulher agora, a mulher desde então, ela passou a dar à luz em meio a muitas dores.
O homem e também a mulher passaram a obter o seu sustento mediante o suor no seu rosto e cardos e abrolhos produzidos pela terra. Acontece, meus irmãos, que o sofrimento é uma consequência da maldição do pecado. Mas, no entanto, meus irmãos, nós vemos graça diante do sofrimento. Pela providência de Deus, Ele usa o sofrimento que passamos nessas vidas, e que fique bem claro, este sofrimento é enviado pelo próprio Deus, e conforme nós temos aprendido na escola dominical de manhã, todas as coisas fazem parte dos decretos de Deus e pela sua providência elas vêm à existência, até mesmo o sofrimento. Até mesmo as horas de angústia, as dores que nós passamos nesta vida, tudo está dentro do plano, do decreto de Deus, e pela sua providência, Ele se serve dos nossos sofrimentos para manifestar as suas obras. E a gente vê isso de maneira bem clara, por exemplo, lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, na história de José. José, você deve se lembrar, você deve conhecer a história dele. José, por causa da inveja dos seus irmãos, foi lançado numa cova e depois foi vendido como escravo. José foi parar no Egito e foi alvo de uma falsa acusação pela esposa do seu senhor, a esposa de Potifar. José ficou alguns anos preso injustamente, mas mediante todo esse sofrimento foi necessário para que José estivesse na hora certa, no lugar certo, e ele fosse tirado da prisão por Faraó e fosse elevado como governador do Egito, e sendo então o homem responsável por estocar alimento para os anos de fome que viriam. E assim, a família de Jacó, a família de José, eles não morreram de fome, e a história da redenção continuou, porque o Messias viria daquela família. Se não fosse o sofrimento de José, o resto da história não teria acontecido. Por causa do sofrimento de José, Deus manifestou a sua graça, Deus manifestou as suas obras, e assim toda a sua família, todo o povo do Senhor, eu e você, dentro da história da redenção, tivemos as nossas vidas preservadas. E nessa história do texto que nós lemos aqui em João capítulo 9, meus irmãos, nós vamos ver a mesma coisa. Mais um encontro com Jesus, mais uma pessoa. Desde o mês de fevereiro nós temos meditado domingo após domingo nos 4 evangelhos de alguns encontros que Jesus teve com algumas pessoas diferentes. E no dia de hoje, nós vemos Jesus se encontrando com um homem diferente de todas as outras pessoas que nós já vimos. Esse homem, ele era um cego de nascença, ele sofria, ele padecia por uma enfermidade que o acompanhava desde o seu nascimento e que não tinha cura. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês nesta noite a respeito desse tema, encontros com Jesus, o cego de nascença. E a primeira verdade que nós vemos nesse texto é que esse encontro que o cego de nascença teve com Jesus providenciou a sua cura. Olha o versículo 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. É incrível como o autor bíblico, como o apóstolo João, ele faz um jogo de palavras aqui para chamar a nossa atenção. Aqui nos diz que Jesus, ele viu alguém que não poderia vê-lo, um cego. Chama a nossa atenção, é muito interessante isso. O homem não podia ver Jesus, aliás, o homem nunca tinha visto nada, mas Jesus o viu. E é muito incrível, meus irmãos, esse verbo viu aqui, que Jesus não apenas viu aquele cego com os seus olhos de carne. Lembrem-se, Jesus era homem.
Jesus tinha olhos, Jesus tinha globo ocular, Jesus tinha todos os nervos ópticos, tudo funcionando, coisa que aquele homem não tinha ou não funcionava. Mas Jesus enxergou aquele homem, mas não apenas viu, como tantas outras pessoas viam aquele homem ali, mendigando, conforme nós vamos ver mais tarde, mas Jesus viu aquele homem com seus olhos eternos. O Salmo 139, versículo 16, que eu já citei algumas vezes aqui aos irmãos, e eu vou citá-lo novamente porque esse pequeno versículo ele tem verdades muito profundas para a vida da gente. Os teus olhos me viram, olha o verbo ver aqui novamente, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Se você é mãe e você teve a oportunidade de fazer o exame de ultrassonografia do seu filho, o primeiro exame, você viu ali aquela substância sem forma, você viu aquele serzinho minúsculo e você viu o coração batendo. Mas o Senhor, Ele não viu apenas um exame de ultrassonografia, foi o Senhor quem formou a cada um de nós no ventre de nossas mães. Ele nos viu, Ele nos preservou. E, meus irmãos, em tempos em que ainda no útero a vida corre perigo, em tempos, numa geração em que ainda no útero a vida ela pode ser arrancada, a pessoa pode perder a sua vida ainda no útero de sua mãe, quando algumas pessoas defendem de maneira aguerrida o aborto. O Senhor nos protegeu no útero de nossas mães para que nós não fôssemos abortados. Ele nos viu ali dentro. E depois que nós nascemos, Ele continuou nos vendo, porque cada um dos dias das nossas vidas foram escritos, foram determinados por Ele. Antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo da fundação do mundo, Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 1, o Deus Pai nos amou, nos escolheu, nos adotou para nós fazermos parte do seu povo. E é interessante, meus irmãos, que nos dias de hoje, na nossa geração, nós vemos uns aos outros com mais frequência, por causa das redes sociais. Então, nas redes sociais, nós publicamos fotos nossas. Só que você já percebeu uma coisa? Na esmagadora maioria das vezes, eu não vou falar em todas, porque eu não sei de todas, mas na maioria das vezes, quando você vê foto em rede social, ou quando você publica uma foto sua em rede social, vai ser uma foto num momento feliz, no momento de festa, no momento de lazer, no momento de comemoração, no momento tranquilo de paz. Mas Deus vê você nos momentos difíceis. Deus vê você quando você derrama suas lágrimas. Deus vê você quando você encharca o seu travesseiro. Deus vê você quando você está sozinho, sofrendo ali, sem mais ninguém para te socorrer. Deus, Ele te enxerga não só nas horas boas que as pessoas te veem nas redes sociais, mas Deus vê, e Ele não vê somente o seu exterior, mas Ele conhece o seu coração, coisa que nem você conhece. O Senhor Jesus Cristo, Ele viu aquele cego. E o Senhor Jesus já havia curado outros cegos. Bartimeu, você deve se lembrar, foi um desses cegos. E é interessante que quando Bartimeu clamava pelo filho de Davi, que tivesse misericórdia dele, Jesus o chamou e Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? E ele respondeu, que eu torne a ver. Ou seja, Bartimeu já havia visto. Bartimeu não nasceu cego, Bartimeu ele nasceu com a sua visão normal e por algum motivo que nós não sabemos, ele perdeu a sua visão e ele pediu a Jesus que ele tornasse a ver e Jesus o atendeu e Jesus o curou. Aqui nós temos um homem diferente de Bartimeu, aqui nós temos um homem que nasceu cego, ou por uma questão genética, ou por alguma complicação no parto. Você deve ter ouvido falar, se você não ouviu falar, você vai ouvir agora,
a respeito de uma mulher chamada Fanny Crosby. Estou confundindo as pessoas aqui. Fanny Crosby. Fanny Crosby, ela é a autora de diversos hinos. Na verdade, Fanny Crosby, ela compôs mais de 9.000 hinos. E Fanny Crosby não nasceu cega, mas com menos de 1 ano de idade, por causa de um erro médico, ela ficou cega. Fanny Crosby se converteu na sua adolescência. Fanny Crosby se casou com um homem cego. E um dos hinos que Fanny Crosby compôs foi: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Mas Fanny Crosby nunca viu a luz, não nesta vida. Mas ela sabia que a luz da sua vida era o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele se dirige àquele cego, Ele vê aquele cego e Ele vai mostrar àquele cego a luz. Porém, meus irmãos, Jesus era cercado de homens pecadores. Jesus era cercado de pessoas que não compreendiam bem as circunstâncias. Homens que não tinham uma cosmovisão correta, uma visão de mundo, de vida correta ou santa. Homens que foram escolhidos por Jesus, mas que estavam sendo trabalhados por Jesus. Quando a gente olha para os apóstolos, nós nos vemos neles, porque nós também fomos chamados pelo Senhor e nós às vezes cometemos gafes. Nós às vezes falamos coisas sem entendimento. E aqui nós temos os 12, no versículo 2, perguntando ao Senhor: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Os discípulos, eles sabiam, como judeus que eram, que a doença, o sofrimento provocado por aquela cegueira era fruto do pecado de Adão, como nós vimos lá em Romanos. Mas os judeus, eles tinham um pensamento, uma ideia que as doenças, os sofrimentos eram também consequência de algum pecado específico. Por isso eles perguntaram: Senhor, essa doença é um castigo? É um castigo porque os pais do cego pecaram e aí Deus castigou e deu um filho cego? Ou um castigo para o próprio cego? Os judeus, eles pensavam, meus irmãos, que no ventre da mãe, veja, nós fomos concebidos em pecado. Davi fala isso no Salmo 51:5. Mas nós não pecamos dentro do ventre. Nós não temos consciência. Mas os judeus acreditavam nisso. E assim como os amigos de Jó, que acusaram Jó de terem cometido algum pecado específico para que Jó se encontrasse naquela miséria, os discípulos questionam Jesus perguntando se ou o cego ou os seus pais tivessem cometido algum pecado específico que provocasse aquela doença. E, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado para nós não agirmos como os discípulos do Senhor. Às vezes nós vemos algumas pessoas sofrendo e nós somos rápidos em tirarmos conclusões, de pensarmos que o sofrimento de pessoa A ou B é por causa de um determinado ato dela ou de alguma outra pessoa. Mas nós devemos olhar com olhos de misericórdia. E além de olharmos com olhos de misericórdia, nós devemos aproveitar a oportunidade do sofrimento do nosso próximo para agirmos com graça. Ou seja, quando você e eu virmos alguém sofrendo, ao invés de nós tirarmos conclusões e falarmos: está vendo, aquela pessoa está sofrendo por tal motivo, nós devemos aproveitar o sofrimento da pessoa para agirmos com graça, para abençoar aquele que sofre. Foi o que Jesus disse aqui no versículo 3. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Queridos irmãos, você vê aqui novamente a providência do Senhor agindo em meio ao sofrimento. Tinha uma razão. Aquele homem não era deficiente visual à toa, casualmente, conforme nós vimos hoje na escola dominical. Não foi por acaso, não foi uma circunstância, foi um azar. Mas Deus, antes do nascimento daquele homem,
escreveu os dias daquele homem e escreveu que ele nasceria sem a sua visão e passaria muitos anos da sua vida sem a sua visão, até que num determinado dia da vida dele, o Senhor Jesus Cristo pudesse se encontrar com ele e restituir, e dar a sua visão. Então, querido irmão, querida irmã, tudo que passa na sua vida, inclusive os sofrimentos, existe um motivo, existe uma razão, existe um propósito. E esse propósito é para que Deus haja em sua vida mediante o sofrimento. O sofrimento, meus irmãos, ele não é desperdiçado por Deus. Não é à toa. Não é um erro, não é um equívoco do Senhor, não foi uma falha da fabricação. Às vezes a gente compra algum produto e ele vem com defeito de fabricação. Uma pessoa que nasce com uma deficiência, seja ela qual for, ela não nasceu com defeito de fabricação, mas Deus fez a cada um de nós, mesmo que você tenha nascido com algum tipo de deficiência, se podemos chamar assim de deficiência, nós chamamos de deficiência, mas nós entendemos que Deus não faz nada deficiente, porque todas as obras de Deus são perfeitas. E quando Deus ele cria alguém com uma, como eu disse, deficiência, existe um propósito. E esse propósito é para que ele haja na vida de cada um de nós com sofrimentos, com dores, com deficiências, com aflições. E às vezes, meus irmãos, Deus usa essas circunstâncias para, no futuro, nos curar. Deus usa essas circunstâncias. Deus usou a circunstância aqui e Ele próprio que providenciou essa circunstância para que num determinado dia da vida daquele homem o Senhor Jesus Cristo pudesse curá-lo. Mas, às vezes, Ele não faz isso. Cada pessoa ele age de uma forma diferente e a todas elas ele demonstra o seu poder, a sua glória, as suas obras. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne que nós não sabemos exatamente o que era. E Deus usou aquela circunstância para que o apóstolo Paulo pudesse orar com mais intensidade. Deus não curou ou Deus não retirou o espinho de Paulo, mas Deus usou aquela oportunidade do sofrimento de Paulo para lhe dar graça. Então, às vezes, pode ser que Deus tire o seu sofrimento. Deus te deu o sofrimento para que você ore mais, para que você dependa mais dEle, para que você clame mais a Ele, para que você se coloque diante dEle. E se for da vontade dEle, Ele vai te curar. Ele vai arrancar o sofrimento da sua vida. E Ele vai demonstrar o poder dEle na sua vida ao te curar, ao retirar o sofrimento. Mas pode ser que Ele não te cure. Pode ser que Ele diga para você, olha, não vou te conceder o que você está me pedindo, mas eu vou te dar algo melhor, a minha graça. Eu vou estar com você, até quando você passar pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você, te acompanhando, te sustentando, te abençoando, cuidando de cada momento da sua vida. As obras de Deus foram feitas na vida daquele cego. E no versículo 4, Jesus ele disse, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, Jesus ele está falando aqui o seguinte, que a maioria das pessoas trabalha de dia. A maioria das pessoas descansa à noite. Então você tem que aproveitar, uma pessoa que trabalha na agricultura, por exemplo, ela aproveita todo o período de luz. Então um lavrador, ele vai acordar antes do nascer do sol e quando os primeiros raios estiverem apontando no céu, ele já está ali na lavoura, cuidando da terra, cuidando daquilo que ele plantou. E ele vai, e ele aproveita até o último momento de claridade para que assim ele possa trabalhar e render no seu trabalho. Da mesma forma, meus irmãos, Jesus aqui ele está comparando o dia, a luz do dia, com a nossa vida. Enquanto nós temos vida, nós temos que aproveitar a nossa vida para manifestarmos as obras de Deus nas nossas vidas. Foi isso que Paulo escreveu em Efésios 2:10.
que nós fomos salvos pela graça mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. Para quê? O versículo 10 de Efésios 2 nos responde: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, você não pode falar o seguinte: Senhor, obrigado pela minha salvação, e agora eu vou viver a minha vida do jeito que eu bem entender, e domingo eu vou na igreja, pronto, sou um crente. Não, Deus te salvou para você fazer boa obra. Deus te preparou para você, depois da sua conversão, uma vida inteira de serviço a Ele. Então, como eu disse, quando você vir alguém passando pelo sofrimento, como Jesus viu aquele cego, você pode orar por essa pessoa. Dentro das suas possibilidades, você pode socorrer aquela pessoa. Dependendo da circunstância, você pode visitar aquela pessoa. E às vezes, meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa igreja, meus irmãos, nós vemos que todos nós falhamos. E às vezes nós temos a falsa ideia que visitação é coisa para pastor e para presbítero e para diácono. Mas todos os crentes devem visitar uns aos outros. Todos os crentes devem orar uns pelos outros. Todos os crentes devem conversar, aconselhar, admoestar, animar uns aos outros, porque todos sofrem e alguns de nós estão sofrendo muito mais do que outros. E é nosso dever, é nosso chamado socorrermos aqueles que sofrem. É nosso chamado manifestar, sermos instrumentos para manifestarmos a glória do Senhor. Não que Deus precise de você ou de mim. Não que Deus ele fala: olha, eu preciso da igreja presbiteriana de Adamantina, preciso do pastor daquela igreja ou dos membros daquela igreja para fazer as minhas obras. Não, ele não precisa de nós. Mas como eu já disse em outras ocasiões, Deus nos dá a honra de sermos instrumentos nas suas mãos. Você tem o privilégio, eu tenho o privilégio, a honra para trabalharmos para o Senhor. E assim nós trabalhamos para Ele enquanto é dia. Não desperdice nenhum dia da sua vida. Aproveite enquanto é dia e aproveite enquanto você tem vida para manifestar a luz do mundo, conforme ele diz aqui no versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo, com saliva aplicou nos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Veja, Jesus não precisava usar aquele lodo. Lembra que eu falei? Deus, ele age na vida de cada um de formas diferentes. Algumas pessoas, o Senhor Jesus Cristo, ele curou com a sua palavra. Ele não pôs a mão, mas de longe, com a sua palavra, ele curou. Outras pessoas, ele curou impondo as mãos. Outras pessoas, ele curou quando foi tocado. Lembra-se daquela mulher hemorrágica? Aliás, na verdade, nem mesmo ela tocou em Cristo, mas tocou na orla da sua veste. E este homem, Jesus, ele usa de um artifício, no mínimo peculiar, no mínimo pitoresco. Jesus, ele cospe na terra, ele forma uma pasta, como se fosse um colírio, ele emplastra nos olhos daquele homem e ele dá uma ordem para aquele homem. Provavelmente ele precisou de alguém para levá-lo até o tanque de Siloé. Talvez ele tenha precisado, é provável que sim. E Jesus, ele fez isto para que o cego demonstrasse obediência. Parecia um absurdo, como parecia um absurdo o comandante sírio Naamã ter ido até Eliseu, né? Você se lembra que ele tinha uma serva hebreia, e ela falou: tem um homem de Deus em Israel. E Naamã vai até Israel, vai até Eliseu. Eliseu nem o atende. Eliseu manda um recado. Fala: olha, vai até o Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Naamã fica muito bravo. Como assim? Aquele Rio Jordão? Mas ele acaba obedecendo, mergulhando 7 vezes, e ele foi curado da lepra. Às vezes, meus irmãos, algumas ordens de Deus para nós vão parecer absurdas.
Às vezes, meus irmãos, alguns mandamentos do Senhor a gente vai ficar sem compreender. Mas por que isso? Por que eu tenho que passar por tal circunstância? Por que eu tenho que obedecer tal ordem do Senhor? Não questione ordens. Não questione ordens. Nós vivemos numa geração, meus irmãos, em que ordens são questionadas desde a infância. Nós vivemos numa geração em que filhos não obedecem às ordens dos seus pais, em que alunos não respeitam, não honram seus professores, em que cidadãos não obedecem às leis, em que funcionários não respeitam as determinações da sua empresa, do seu chefe, do seu patrão. Só que o cristão é aquele que obedece. Por mais estranha, por mais esquisita aos nossos olhos que seja o mandamento, a ordem do Senhor, nós obedecemos. E o Senhor abençoa os obedientes. Ele voltou, o homem voltou vendo. E o que aconteceu em seguida? Aquele encontro, ele promoveu a cura daquele homem, mas também promoveu o testemunho. Olha o versículo 8. Então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Quando Jesus tocou na vida daquele homem nem mais parecia quem ele era. Os vizinhos, os conhecidos, quando viram aquele homem andando sem o apoio de talvez uma bengala ou o socorro, o apoio de uma outra pessoa, e ele andando e os seus olhos tendo brilho, eles não conseguiram reconhecer que era ele de fato. Quando você é convertido pelo Senhor, você se torna uma nova criatura. E as pessoas não te reconhecem. É você mesmo? Você que andava naquela vida? Você que falava aquelas palavras? Você que frequentava aqueles lugares? Você que tinha aquela vida louca? Agora você é um cristão? Você vai na igreja? Você lê a Bíblia? Você fala de Jesus? Porque você é uma nova criatura. É um novo homem. É uma nova pessoa. E de fato, meus irmãos, ninguém que se encontrou com Cristo saiu diferente desse encontro. Tiveram pessoas que sim rejeitaram, como foi, por exemplo, aquele jovem rico. Mas o texto vai dizer, naquele que nós já estudamos, né, já foi exposto aquele texto do jovem rico, que ele saiu triste do encontro com Jesus. Quando uma pessoa ouve o Evangelho, ela não fica imune ao Evangelho. Quando uma pessoa ouve o Evangelho, ou ela crê e se rende aos pés do Senhor, ou ela rejeita o Evangelho. Mas ela tem uma reação. Alguma coisa acontece e aqueles que creem são transformados em pessoas diferentes. O texto vai continuar, meus irmãos, dizendo que os vizinhos levaram o homem os vizinhos levaram o homem até o sinédrio. Antes, eles perguntaram no versículo 10, como foram abertos os olhos? E ele falou uma coisa muito simples, versículo 11. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai até o tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me, estou vendo. Sabe o que é pregar o Evangelho? É você falar quem você era, o que Jesus fez por você, quem você é agora. Eu era cego, Jesus mandou eu lavar os meus olhos e agora eu vejo. No encontro com o Sinédrio, ele vai falar a mesma coisa. Quando os fariseus eles começaram a questionar se de fato ele havia sido cego de nascença, eles chamam os pais do cego, questionando se ele de fato havia nascido cego. Eles não conseguem acreditar e eles ficam revoltados com Jesus, porque Jesus havia curado o cego num sábado. E veja, a questão aqui é que nem Jesus, nem o homem que era cego, nenhum dos dois quebrou o quarto mandamento, nenhum dos dois desobedeceu o sábado, mas aqueles homens que deveriam ser guardiões da lei, eles pisavam na lei para atingirem aqueles que eles odiavam.
atingirem Jesus. E o homem, ele testemunha diante das autoridades. E ele diz o seguinte aqui no versículo 25. Se é pecador, se Jesus era pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Irmãos, o testemunho do cego, ele provocou admiração nos vizinhos e amigos, mas provocou ódio nas autoridades judaicas, que expulsaram, lá no versículo 34, expulsaram o cego diante deles. Se você é um crente que testemunha, se você é um cristão que fala de Jesus, onde quer que você esteja, como eu disse, as pessoas vão reagir. Algumas pessoas vão te ouvir, vão prestar atenção naquilo que você vai falar. Algumas pessoas vão, por seu intermédio, pela sua instrumentalidade, mas pelo poder de Deus, claro, elas vão ser convertidas. Mas outras vão ficar com raiva de você. Outras vão te humilhar. Outras vão te ignorar. E algumas podem até te perseguir. Foi o que aconteceu com esse cego. Mas aí nós vemos a terceira e última lição. Que aquele encontro com Jesus foi providencial. Não somente para que curasse os olhos físicos do cego, não somente para que ele testemunhasse perante as pessoas, mas também para que Jesus fosse adorado. Versículo 35, ouvindo Jesus que tinha expulsado, encontrando-o, perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Aqui Jesus ele fez uma pergunta, meus irmãos, muito profunda, apesar de simples. Jesus ele foi até o homem. Jesus, meus irmãos, ele não se interessava apenas pela parte física das pessoas, pelo corpo, mas também pela alma. Deus, ele cuida de você, sim. Deus, ele se interessa pelo seu corpo, pela sua saúde, sim. Mas Deus se interessa também pela sua alma, porque de nada adianta nós termos uma boa saúde física se estivermos mortos espiritualmente. De nada adianta nós sermos saudáveis se a nossa alma dói, se a nossa alma sofre. Então o Senhor, ele trata o físico, sim. O Senhor, ele coloca a sua mão terapêutica nos nossos corpos, sim. Mas ele também coloca a sua mão e cura as dores da alma. Não existe nada, nem ninguém, nenhuma ciência humana, nenhum tipo de profissional que possa curar a alma, a não ser o Senhor com o seu evangelho. E o Senhor, ele pergunta ao homem, crês tu no Filho do Homem? E o que é crer? A gente fala, a gente lê, crê. Crer, meu irmão, minha irmã, não é somente acreditar. Crer não é admitir a existência. Eu creio em Jesus, eu sei que Ele existe. Não é somente isso, é muito mais profundo do que isso. Crer é confiar. É incrível, meus irmãos, como as Escrituras, elas são simples e ao mesmo tempo profundas. O Evangelho de João é um evangelho muito simples, tanto é que várias pessoas envolvidas com o discipulado, elas usam o Evangelho de João para discipularem novos convertidos. O Evangelho de João ele é muito simples, mas ele é muito profundo. E aqui Jesus está perguntando para aquele homem uma coisa muito profunda. Você confia no Filho do Homem? Você confia a sua vida, não somente os seus olhos, a sua saúde física, mas também a sua vida espiritual, as suas emoções, o seu coração, o seu futuro. Você confia no Filho do Homem, mesmo diante de você ter sido expulso da sinagoga, mesmo diante de você ter sido ignorado pelos seus pais, que foi o que aconteceu aqui, mesmo diante dos seus vizinhos não terem acreditado que era você mesmo, mesmo diante de toda e qualquer circunstância, você confia no Filho do Homem? E aí Jesus ele faz a mesma pergunta para nós hoje. Será que nós confiamos de fato? Porque crer não é apenas você falar, Jesus existe.
Eu creio, eu acredito na sua existência, eu admito a sua existência, mas eu confio que Ele está no controle, eu confio que Ele fará o bem para mim, mesmo que eu precise passar pelo sofrimento. Eu confio que mesmo que pessoas me expulsem, me abandonem, me ignorem, como foi o caso desse homem, o Senhor está comigo. E o homem não sabia, o homem estava se convertendo, o Espírito Santo estava trabalhando naquela vida ainda. Ele perguntou: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus no 37 responde: já o tens visto e é o que fala contigo. Sou eu. E o homem no versículo 38 diz: creio. E ele a adorou. No hebraico, aliás, no grego, perdoe-me, na língua grega, esse verbo adorou significa que o homem ele se ajoelhou e colocou o rosto em terra. Ele se prostrou diante de Jesus. Sabe o que isso significa? Que o homem se humilhou. O homem podia pensar o seguinte: agora eu vejo, agora eu não preciso de ninguém, agora eu não preciso de uma bengala, agora eu não preciso de um guia, agora eu não preciso de um cão guia, eu não preciso de pessoas para me ajudar, agora eu sou mais eu. Mas ao adorar Jesus, ele estava reconhecendo que sim, ele precisava. Ele enxergava com os seus olhos físicos, mas ele ainda era dependente. Ele não era mais dependente para a sua vida física, no sentido de que ele não era mais dependente de nenhum tipo de artifício, de nenhuma pessoa para caminhar. Mas ele dependia do Senhor. Então ele confia no Senhor. Ele se prostra ao Senhor, ele adora o Senhor como seu único Deus, como Deus da sua vida, ele confia no Senhor. Então agora nós vemos, meus irmãos, que Deus, ou melhor, Jesus, o Deus Filho, não apenas curou os olhos físicos daquele homem, mas curou os olhos do coração, curou a sua alma. Ele estava nas trevas e agora ele via. Ele foi tirado das trevas e trazido para a maravilhosa luz do Senhor. Os fariseus, dos versículos 40 e 41, eles achavam que enxergavam, eles achavam que não eram cegos, mas Jesus vai dizer no 41, se fossem cegos não teriam pecado nenhum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Quantas pessoas acham que enxergam? Existe um ditado que diz, o pior cego é aquele que não quer ver. Quantas pessoas pensam que são crentes? Os fariseus pensavam. Os fariseus pensavam que eles eram descendência de Abraão e por isso eles eram parte do povo eleito de Israel, que eles iam para o céu, eles pensavam isso. E quantas pessoas fazem parte de membresias de igrejas locais e pensam que são salvas, mas não creem no Filho do Homem, não se submetem, não se rendem, não se ajoelham, não dependem de Deus, acham que pode fazer tudo do seu próprio jeito, acham que pode andar conforme der na cabeça, pode fazer aquilo que eles acham melhor para as suas vidas e não confiam e não se submetem e não adoram somente a Jesus Cristo. Por isso, querida irmã, saiba o seguinte, essa vida a gente vai passar por sofrimento, não tem jeito. A gente é pecador, nós somos filhos de Adão, e porque Adão pecou, o sofrimento entrou no mundo. E você, como filho e filha de Adão, você vai passar pelo sofrimento. Mas lembre-se o seguinte, o sofrimento ele não é em vão. Nada do que o Senhor faz é em vão. E nada do que o Senhor faz, Ele faz de maneira imperfeita. Não existem imperfeições, não existem erros, não existem falhas nos planos de Deus. Tudo que eu e você passamos foi escrito e determinado quando nenhum dos nossos dias havia ainda. Então Deus fez o seu sofrimento. Deus fez com que você e eu passássemos pelo que nós passamos. E Ele fez isso para que as obras dEle fossem manifestas nas nossas vidas. Então louve ao Senhor. Peça para que Ele haja a seu favor. Se for da vontade dEle,
Se for para a glória dele, se for para o seu bem, peça: Senhor, tira o meu sofrimento. Tira aquele espinho que está na minha carne. E se ele quiser, ele vai tirar. Ele vai curar. Ele vai aliviar. Para a glória dele. Se ele não quiser, ele vai te dar uma coisa muito melhor, chamada graça, que te basta. Mas lembre-se, seja o que for, tirando ou não o seu sofrimento, aproveite também o seu sofrimento para testemunhar, para falar para as pessoas que estiverem ao seu redor as obras de Deus na sua vida, aquilo que Ele tem feito mediante o seu sofrimento, seja tirando ou não tirando o seu sofrimento. Mas Deus não está imune, Deus não está de braços cruzados, Deus, Ele te vê e Ele age na sua vida. Mas lembre-se que algumas pessoas vão demonstrar interesse, outras pessoas vão te rejeitar. Mas não se preocupe com isso, não se assuste por causa disso. Mas creia, adore, confie no Senhor Jesus Cristo que tem cuidado de você. Mesmo que até mesmo seus parentes, familiares, como foi o caso do cego aqui, ou do que era cego, que os pais não quiseram se envolver com a situação, não ficaram do lado do seu filho. Mesmo que as pessoas que você mais ama não te entendam e não estejam ao seu lado, aquele que mais te ama estará ao seu lado cuidando de você. Adore-o, sofrendo ou não sofrendo, adore o Senhor. Por isso, é para isso que nós somos feitos, somente para adorá-lo. Que Ele nos abençoe, queridos irmãos. Amém.